Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Tessalonicenses, capítulo 5. Se você quiser ficar de pé mais uma vez, vamos ler a palavra de Deus. São apenas alguns versículos, você pode acompanhar a partir do versículo 1. Todos acharam, podem dizer amém? Diz assim a palavra: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Essa é uma palavra que Paulo fala, e antes de Paulo escrever o capítulo 5, no capítulo 4, ele faz uma lembrança, ou ele traz à memória dos irmãos com relação aos que morreram em Cristo. A palavra de Deus havia sido pregada, e os irmãos de Tessalônica, eles passaram a imaginar que, porque o evangelho havia sido pregado de forma que nós não sofreríamos a segunda morte, ou que nós não sofreríamos a morte porque Jesus havia vencido a morte, então eles começaram a pensar que aqueles irmãos que estavam morrendo não eram salvos. E começou a haver um problema na igreja com relação a isso. E Paulo vem explicando, ele disse: olha, irmãos, eu não quero que os irmãos sejam ignorantes acerca dos que já dormem ou dos que já morreram, porque vocês não podem se entristecer por isso, como os demais que não têm esperança. E aí ele fala a palavra de esperança, ele fala: nós cremos que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Ele dá a esperança de que os que morreram em Cristo ressuscitariam de novo. E aí ele fala que Jesus viria e que todos seriam arrebatados, os mortos ressuscitariam primeiro. E depois ele entra no capítulo 5, trazendo de novo a memória da igreja com relação à volta do Senhor. Mas agora para os vivos. E aí eu queria chamar a sua atenção, porque hoje é um culto de Santa Ceia. E infelizmente, nós não vemos mais tantas pregações com relação à volta de Jesus, à santidade, porque Jesus vai voltar. Muitas das pregações que nós ouvimos hoje, e graças a Deus nas nossas igrejas não há isso, mas às vezes entra alguma coisa. Muitas das pregações que nós ouvimos hoje traz palavras e mensagens de autoajuda e de felicidade na terra. O Senhor não nos chamou para a felicidade aqui na terra. Ele nos chamou para a salvação eterna. Mas vamos à palavra de Deus, porque
Eu acho que a palavra de Deus é muito mais poderosa do que a minha palavra. E, portanto, nós vamos passear um pouquinho aqui na palavra e eu quero que você pense e raciocine, porque este é um culto de Santa Ceia. E eu vou desafiar você. Eu vou desafiar você. Então, vamos do versículo 1. Ele diz assim: mas, irmãos, primeiro ele fala da ressurreição dos mortos em Cristo. E agora ele faz uma mudança de trajetória e ele fala assim: agora, vocês que estão vivos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. E ele mesmo responde. É mais ou menos assim: por que, Paulo, que não necessitais, ou nós não necessitamos que você nos escreva? Porque vós já sabeis muito bem. Esse negócio já foi explicado muito bem para todos, que o Senhor, o dia do Senhor virá como ladrão. Ele está chamando a atenção para que os irmãos não fiquem desapercebidos, porque o dia do Senhor virá como ladrão. Primeira coisa que é bom que nós lembremos aqui. Em Atos 1, Jesus está caminhando com os discípulos, ou está ali conversando com os discípulos, e alguém pergunta assim: mestre, quando que essas coisas vão acontecer? Quando que o Senhor vai remir a Israel? Quando o Senhor vai vir e reinar de verdade em Israel? E Jesus dá a resposta: quanto aos tempos e estações, não é dado conhecer ao homem. Eu sempre tenho falado aqui, irmãos, começou uma onda muito grande aqui, alguns anos atrás, de vídeos no YouTube falando que Jesus ia voltar nessa época, que agora eram os fins dos tempos, que agora vinha a destruição, que agora... E começaram... Teve gente aqui que ficou louca. Literalmente. Sem nenhum exagero. E aí, eu trouxe algumas mensagens aqui sobre a volta de Jesus. Não compete a nós sabermos. O Senhor Jesus não marcou data para o homem, para ele vir buscá-lo. O Senhor Jesus pediu-nos e nos chamou à obediência. Paulo fala: olha, eu não preciso escrever isso para vocês, porque vocês já sabem muito bem que esse dia virá como ladrão. O dia do Senhor será como ladrão de noite. Jesus já havia falado disso. Na verdade, esse é o assunto mais importante da caminhada cristã, irmãos. Essa é a maior esperança do crente. Se algum crente aqui não espera a volta de Jesus, alguma coisa está errada com você. Nós precisamos esperar a volta de Jesus, mas esse assunto tem sido negligenciado dentro das igrejas. Esse assunto tem sido negligenciado dentro de corações. Tem muita gente se esquecendo, ou finge se esquecer, ou até tenta apagar das suas mentes. Alguns dizem que isso é uma história que, desde que os seus pais, na época do meu pai, eu mesmo era criança. Meu pai falava assim: Jesus vai voltar. Meu pai era pastor, e ele pregava e eu dormia assim no degrauzinho de lado, já desde criancinha eu estava no púlpito, e ele falava assim: Jesus, eu ouvia meu pai pregando com tanta ênfase que Jesus ia voltar. E alguns usam isso, e usavam isso lá naquela época, para dizer assim: isso é história. Pedro escreveu sobre isso. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, nos versículos 1 a 10, e hoje nós vamos ter Bíblia aqui, ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ele está chamando a atenção, ele fala: olha, presta atenção aqui. Eu quero que você seja sincero e presta atenção aqui em mim. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Pedro está chamando a atenção da igreja, dizendo assim: ó, os profetas já profetizaram da volta de Jesus. Foi a primeira mensagem. E do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. E ele começa sabendo primeiro isto:
que nos últimos dias virão escarnecedores. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Será que tem escarnecedor por aí? Dizendo, Jesus não vai voltar, não. Para de falar dessa besteira. Eu falei aqui um dia para os irmãos numa quarta-feira, um dia desses eu estava com um pastor conhecido. E eu perguntei para ele assim, pastor, o que o senhor acha da volta de Jesus? Ele falou, pastor, eu já não creio mais como eu cria, não. Já mudou muita coisa aqui na minha cabeça. E eu dei corda para ouvir o que ele tinha para falar. E ele me falou coisas absurdas, que não convém repetir. Pastores, deixando de crer. E ele fala assim, andando segundo as suas concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ele disse que viria, onde que está a promessa? Ele não cumpre. Porque desde que os pais dormiram, desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada mudou, em outras palavras. Ele promete, promete, promete e não vem. Meu pai já falava disso, meu avô falava disso, meu bisavô falava disso, os antepassados dele falavam disso, mas nunca veio. E aí Pedro fala uma coisa fortíssima. Eles voluntariamente ignoram isto. Irmãos, você ser ignorante por não saber uma coisa, você ser ignorante voluntariamente é outra. Você sabe, mas não quer saber. Você sabe, mas finge que não sabe. Não, eu não quero nem saber disso. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está dizendo aqui, olha, os homens vão passar. Deus não está preocupado com o seu e com o meu relógio. Aquilo que Ele previu e aquilo que Ele fez para ser desde um princípio, será. Não vai mudar porque você escarnece, porque o outro não crê, porque você deixa de crer. Nada disso vai mudar. E Ele fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns ou alguns a tem por tardia, mas Ele é longânimo conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro está dizendo aqui, olha, sabe por que parece que Deus está demorando? Parece que está demorando, porque Ele é longânimo. Longanimidade é muito mais que paciência. Longanimidade extrapola os limites da paciência. Por isso que um pedacinho do fruto do Espírito é longanimidade. É por isso que nós temos que parecer com Jesus, porque Jesus é longânimo e Ele não quer que ninguém se perca. Não é como eu e você, eu quero que aquele ali queime no fogo do inferno. Aquela peça ruim ali não pode estar entre nós. Não, pelo amor de Deus, Jesus não é assim. Ele não retarda a sua promessa. E aí ele fala assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha Pedro repetindo Paulo aqui. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, eu vou falar para você como eu falei para uma pessoa esses dias. Você crendo ou você não crendo, o dia do Senhor virá. Quer um conselho? É melhor você crer. É melhor você crer. Mas vamos voltar ao nosso texto original, no versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5. Ele diz assim, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, existe um grave risco de ficar de fora. Existe um grave risco de perder a salvação por não dar atenção à palavra de Deus. É interessante que
Se você ler Jeremias no capítulo 25, ele fala assim, olha, eu madruguei, eu estive nas portas da cidade, nas portas do templo, do palácio, gritando e anunciando a palavra. E ele diz assim, mas vocês não quiseram ouvir. Vocês não quiseram ouvir. Sabe, o Antigo Testamento, ele previu a vinda de Jesus pela primeira vez. E o Novo Testamento fala da segunda volta de Jesus 10 vezes mais que o Velho Testamento da primeira. E nós cremos no Velho Testamento porque Jesus veio. Mas muitos já não creem na segunda volta de Jesus porque ele ainda não veio. Mas está ali. A palavra vai se cumprir. Jesus não esquece da sua promessa. Essas pessoas, ou as pessoas que se agarram às coisas deste mundo, e o mais importante, passam a buscar a felicidade aqui. Irmão, a igreja está vivendo uma crise muito grande. Você pode pegar nos corinhos que se cantam por aí. Eu sempre tenho falado com o Claudevan, cuidado com as letras dos corinhos e dos hinos que nós vamos cantar aqui, pelo amor de Deus. Nós viemos aqui para adorar o único Deus que merece e é digno de adoração. Nós não viemos aqui para nos sentir bem. O louvor hoje não estava bom não, pastor. Não estava bom porque você não prestou um louvor a Deus bom. O culto hoje não foi bom, mas o culto não é para você, o culto é para Deus. Nós não podemos confundir as coisas. Nós prestamos um culto para Deus e não prestamos um culto para nós mesmos. Esquecemos daquilo que o Senhor nos chamou para ser, luz do mundo e sal da terra. O Senhor nos chamou para a felicidade. O evangelho da felicidade na terra é um evangelho falso. É um outro evangelho, como Paulo fala. Não que nós temos que ser sofredores contumazes aqui. Não, se eu não estiver sofrendo, não está bom. Então vou achar já que eu não tenho problema, eu vou entrar num probleminha aqui. É a única pentecostal que dá glória a Deus aqui na igreja. Meu Deus. Já que não tem problema, eu vou arrumar um problema aqui para mim. E aí, tem crente que vive de problema em problema, porque se não tiver em problema está errado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, meus irmãos, que essa vida aqui não é para nossa felicidade. Nós estamos aqui por um curto período de tempo, e nesse curto período de tempo, nós somos representantes do céu e do reino de Deus aqui na terra. A palavra de Deus não falha, ele vai voltar. O apóstolo Paulo continua, nos versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda, ou vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Nós somos filhos da luz. É interessante que aqui Paulo faz uma outra virada aqui, né? Ele dá uma guinada na direção. Mas vós, porque ele vem falando, olha, tem um povo aí que não está apercebido, que está vivendo meio desapercebido aí. Não se preocupa muito, a palavra não entra mais, não está mais preocupado com... Tem muita gente religiosa, na verdade, que vem para a igreja, mas não é igreja. E aí, Paulo ele dá essa guinada na direção porque ele tem certeza que está falando com um povo santo, com um povo escolhido, com um povo separado. Ele fala, mas vós já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda, ou vos surpreenda como um ladrão. Eu quero que você pense aqui um pouquinho. Para e ouve aqui um pouquinho. Pergunte para si mesmo. Pense consigo mesmo. Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, no texto que ele fala sobre a Santa Ceia,
Ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para você examinar a vida do seu irmão agora. Agora é para você examinar a sua. Pergunte para si mesmo, como tem sido a minha vida? Como tem sido o meu pensamento? Como tem sido o meu falar, o meu andar? Eu ainda estou enganando? Eu ainda estou mentindo? Eu ainda estou esperto? Sou esperto. Ixi, aqui não passa nada. E eu, quando eu quero fazer alguma coisa, eu faço mesmo. Ouve aqui o que Paulo está falando. Mais vós, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Sabe de uma coisa, irmão? Se nós estivermos em trevas, aquele dia será para nós como ladrão. Aquele dia, a Bíblia diz que haverá pranto, haverá dor, haverá ranger de dentes para muita gente. E eu não sei se é para o ímpio, porque para o ímpio vai ter uma explicação. Para o ímpio alguém vai dizer que talvez que os ETs tiraram a escória da terra. E é verdade. Os ETs vão tirar a escória da terra. Para eles. Para o ímpio, talvez alguém vai dizer que, sei lá, o universo tomou conta disso. Mas para o crente ímpio, para o crente não preparado, vai ser um dia de choro. Porque Jesus diz assim, 2 estarão no campo. Um será tirado e o outro será deixado. 2 estarão na moinha. Um será tirado e outro será deixado. Se isso não te preocupa, se isso não te assusta, você precisa fazer um concerto com Deus. Ou então você está muito bem com Deus. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Nós precisamos estar vigilantes. Vós sois filhos da luz e filhos do dia. Filhos da luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é o seu pai? Se fizer um exame de DNA em você, quem é o pai? De quem é a paternidade? Você é filho da luz ou filho das trevas? Será que se Jesus viesse cara a cara conosco aqui hoje, será que ele dizia assim, vocês são como seu pai, que é um homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, não há verdade nele. Quantos ainda andam em trevas? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Vós sois filhos da luz. Em nome de Jesus eu declaro isso. Nos versículos 6 e 7, Paulo começa a dizer, olha, não durmamos, pois. Você é filho da luz, mas não deixa a peteca cair, não abaixa a guarda, como os demais, porque, irmãos, já tinha gente se desviando naquela época. Paulo fala, não faz isso não, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Depois de expor as realidades da vida cristã e de relembrar que eram os tessalonicenses, ou quem eram eles, eu vou lembrar aqui quem são vocês. Vocês são filhos da luz. Então você não pode dormir. Você tem que estar atento. Paulo agora dá uma ordem, não é uma sugestão. Paulo agora fala assim, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios.
ou sejamos sóbrios. Não durmamos. Esteja atento, em outras palavras. Irmãos, não é tempo de vivermos a vida dormindo. Não é tempo da gente estar em sono, cochilando, sonolento. É tempo de estarmos bem acordados e vigilantes em tudo. Se você estiver apercebido, você vai passar a desbancar muita ciladinha de Satanás. Irmão, tem gente que Satanás não precisa nem pôr cilada. É verdade. O pecado te atrai, o pecado me atrai. E tem gente que cai tão fácil. Nós dizemos que negamos a nós mesmos, mas não negamos. Nós dizemos que a nossa vida está na mão de Deus e que Deus é o nosso guia e que Deus... Mas nós fazemos tantas coisas que Deus não... Cuidado. Se você ficar atento, quando vier, você vai saber que é. Para te tirar o foco, irmão. Para te tirar a atenção. A pessoa cai em coisas simples que não seria necessário cair. Tem gente que fala coisas sem ninguém perguntar. E aquilo não procede de Deus. Sabe aquela desculpa que você pode dar assim, mas me pôs na parede, eu tive que contar aquela mentirinha, sabe? Tem gente que nem precisa dessa desculpa, porque ninguém nem perguntou, a pessoa vem e mente. Cuidado com isso. É melhor você agradar a Deus. É melhor você estar de bem com Deus do que de bem com os homens. Deixa a mentira, deixa a maledicência, deixa a fofoca, a calúnia, o disse que me disse, deixe de falar da vida dos outros, porque isso não vai te levar para o céu. Se dedique mais a Deus. Se dedique mais a Deus em oração, na leitura da palavra, e você vai crescer na presença de Deus. Você sabe por que a gente cresce pouco? Porque a gente faz a leitura da Bíblia todos os dias, quem faz por obrigação. Não, eu tenho que ler a Bíblia aqui, porque senão, como que eu não vou ler a Bíblia? Mas não para meditar na palavra de Deus. O salmista disse, bem-aventurado é o varão que medita na palavra de Deus dia e noite. Não aquele que lê ali, correndo por obrigação. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tem que vigiar, irmão. Tem que estar ligado, tem que ser sóbrio. Vigiar fala de estar atento. Isso é um termo militar. Eu me lembro dos meus anos no militarismo. Sentinela da hora. O sentinela não dorme. O sentinela está atento ali porque a vida de todos os demais depende dele. A segurança do quartel depende dele. É disso que Paulo está falando. Paulo usava termos militares demais nas suas cartas. Essa vigilância é uma vigilância militar. De não piscar o olho, de estar atento o tempo todo. Tem crente que vive, já falei aqui algumas vezes, como aquela música lá do Brasil, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E o crente vai vivendo a vida. Deixa a vida me levar. Vá se empurrando com a barriga, né? Vá se dando um jeito, como diz o português. Vá se andando. E não é bem assim. Entenda. E eu estou sendo bem desafiador hoje mesmo. Isso depende da sua vida na eternidade. A sua vida não se compreende do momento que você nasce ao momento que você morre. A sua vida é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Estar sóbrio fala de sobriedade, de não viver como um bêbado. Irmão, bêbado é uma criança, né? Eu contei para vocês já aqui, para alguns, uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu era soldado e tinha um sargento no quartel, e ele gostava de tomar umas cajibrinas. E um dia eu saí do quartel para ir para a igreja, e ele estava no bar da esquina, bêbado, passado. E ele não estava de serviço, ele estava de folga. E eu fui passando, ele, vem aqui, rapaz! E ele era aquele bêbado bom. E ele tirou um pacote de dinheiro e me deu. Toma aqui, isso é para você. E eu falei, rapaz, um sargento, não pega aí. E na hora eu pensei rápido, eu vou pegar, porque se eu não pegar ele vai dar para outro e vai perder. E eu peguei o dinheiro dele.
E guardei no bolso, fui para a igreja, voltei. No outro dia de manhã, ambos, eu e ele, estávamos de serviço. E ele estava desesperado porque tinha perdido todo o salário do outro serviço dele. E perguntando se ninguém achou, ninguém viu. E eu vim, conversei com ele, ele não lembrou que tinha dado para mim. E eu falei, eu peguei o seu dinheiro e está aqui o seu dinheiro. E ele não acreditava que ele havia me dado dinheiro. Mas é o bêbado. É o crente que vive a vida por aí. Ao Deus dará. Não presta atenção em nada, fica caindo em ciladinha do diabo, em coisinha que o diabo arma. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus nos conclama a estarmos atentos, sermos sóbrios. A palavra é difícil de glorificar mesmo. Qualquer pessoa que passa muito tempo nesse estado, estado de embriaguez, né? Ele perde a razão e aí as pessoas abusam dela. A palavra de Deus nos ordena a sermos sóbrios. Irmão, vida cristã não é vida para viver só de glória a Deus e aleluia. Vocês me desculpam a sinceridade aqui. Nós temos que glorificar a Deus, temos que exaltar a Deus, mas vida cristã, segundo a palavra, é para pensar, para orar, para vigiar, para ser sóbrio, em nome do Senhor Jesus, igreja. Entenda que Satanás não brinca de ser diabo. E ele põe a armadilha na nossa frente o tempo todo. Mas Paulo está falando aqui, olha, mas nós não caminhamos de noite. Nós somos filhos da luz, nós não somos das trevas. E aí, eu vou adiantar aqui, porque Paulo, ele fala de armas espirituais. Irmãos, tem duas coisas que ele fala aqui que são importantes. Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Presta atenção. Deus nos deu armas espirituais. Ele não nos deixou carregar essa carga sozinho. Deus não nos deixa desatendidos. Vocês são salvos agora se vira e cada um faz a sua parte aí para ser salvo, porque eu já fiz a minha parte lá na cruz. Não, Deus não nos deixa assim. Aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta essas armas. Eu vou passar rapidamente aqui sobre essas armas aqui. A primeira que ele fala é a couraça da fé e do amor. Eu não vou nem lá em Efésios 6, eu só vou falar da couraça da fé e do amor. Pergunto para você, por que Deus, na sua palavra, inspirou Paulo para falar de couraça da fé e do amor juntos? Vamos entender um pouquinho. Primeiro, irmão, fé sem amor não funciona. Entenda isso. Crente, por favor, entenda isso. Vou voltar um pouquinho lá em 1 Coríntios 13. Eu falei que a gente ia ter um pouquinho de Bíblia aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Esse é 1 Coríntios, capítulo 13. Muitos citam essa passagem em casamento, noivado, dia dos namorados, dia de bodas de prata, bodas de ouro, tal. Mas, na verdade, quando você lê a carta aos Coríntios, você vai ver que Paulo escreveu essa passagem para corrigir um defeito, um erro de falta de amor na igreja de Corinto. Eles tinham muita fé, eram os crentões, né? Eram os crentes. Irmão, ali o negócio era muito bom. Porque todo mundo falava em língua, todo mundo profetizava, todo mundo tinha dons espirituais, todo mundo estava cheio de tudo. Cheios dos dons, mas não possuíam a essência do cristianismo, que é o amor. Estou pregando contra dons aqui de maneira nenhuma. Sou totalmente pentecostal, totalmente a favor dos dons espirituais que Deus dá para a edificação da igreja, mas se não tiver amor, não adianta nada. Jesus morreu por amor, não foi para te dar dom. Eu vou discorrer aqui esse texto, não versículo por versículo, eu só vou te mostrar uma coisa dessa carta aqui que eu acho muito importante. Nós estamos acostumados a ver assim a Bíblia e passar por ela atropelado, né? E aí a gente faz umas pregações textuais, mas eu quero que você aprenda a palavra de Deus e pense na palavra de Deus aqui. Se você pensar, dos versículos 1 ao versículo 3, Paulo explica que o amor é superior aos dons espirituais. Nós podemos ter dons, mas precisa ter amor. Ele é superior aos dons espirituais. Dos versículos 4 ao 7, ele explica o que é o amor. Ele fala do amor. Dos versículos 8 ao 13, ele determina ou termina dizendo que o amor dura para sempre. Aí, em suma, Paulo está dizendo assim, olha, você pode ter todos os dons espirituais, mas se você não tiver amor, não vai adiantar nada, não significa nada e você não é nada. Você é como um metal que soa ou como um sino que tine. Então, se você acha que dom espiritual é a maior arma de uma igreja, você está enganado. Dom espiritual é para equipar os santos, mas a arma da igreja é o amor. João 13, 34 e 35, Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a palavra de Jesus. Jesus não falou nada mais além disso. Foi isso aqui que é a palavra dele. Então, entenda que dom espiritual ou manifestação espiritual não significa necessariamente que a pessoa é espiritual. Até porque Paulo dá uma nova definição de espiritualidade aqui. É possível alguém falar em línguas? É possível ter profecia? É possível ter o dom da fé e não ter amor. E isso é grave. Entenda que a espiritualidade da igreja não é medida pelos dons espirituais, mas sim pelo amor que ela vive. Isso é espiritualidade. Agora, depois ele vem dizendo o que é o amor. Aí você vai ter aquela relação todinha que Paulo dá, dizendo o que é o amor, o que não é o amor, o que o amor faz e o que o amor não faz. Esse amor que Paulo está falando aqui não é um amor sentimento. Eu amo o irmão Manuel porque ele é bonzinho para mim. Não. Esse amor é um ato de decisão, uma atitude, uma determinação que eu tomo de seguir aos ensinamentos de Jesus. Não se trata de chegar aqui, cumprimentar uns aos outros, a gente canta lá uma família, vivendo com... É uma hipocrisia às vezes, né, irmão? Porque o cara não pode se olhar, não fala com o outro, liga para o pastor para falar mal do outro, e aqui pega, abraça, beija e fala que é uma família. Desculpa a minha sinceridade. Nós estamos em família aqui hoje.
Culto de Santa Ceia. Deus não aceita hipocrisia. Diz que ama na igreja, mas por trás a língua, ó, sem dó. Isso não é amor. Isso não é amor. Mas vamos lá. Dos versos 8 ao 13, Paulo vai falar que o amor dura para sempre. Segura aí. Ele diz que as línguas cessarão, a ciência passará, o amor permanece para sempre. Ele termina dizendo que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Por quê? Simples a resposta. É porque quando Jesus vier, nós estamos falando de volta de Jesus. Quando Jesus vier, eu não vou precisar mais ter fé. Jesus voltou. A fé é o quê? Quem me fala a definição de fé? É a certeza das coisas que se não vem. Jesus veio, acabou minha fé, não preciso mais de fé, eu estou com Ele. Fé para que mais? Jesus chegou. Quando Jesus vier, eu não vou precisar mais de esperança, porque esperança é algo que eu estou esperando chegar. Ele chegou. Agora amor vai ser eterno. Amor nunca vai se acabar. Essa é a espiritualidade da igreja. Então, se você, igreja, se você quer focar em alguma coisa prática e eterna, se você quer um alvo, foque no amor, porque o amor permanece para sempre. Se você tem problema com alguém aqui hoje, não sai daqui sem pedir perdão de verdade, pelo amor de Deus. Olhe, observe como a palavra de Deus aplica na sua vida. Eu sempre falo aqui, irmãos, eu como pastor dessa igreja, eu não sou um avivalista, mas graças a Deus que o Senhor está mandando avivalistas para nós. Mas eu gosto que você pense na palavra, porque a palavra é que transforma. Não são meus gritos e meus pulos que vão fazer você mudar de ideia. É aquilo que você aplica para a sua vida. Você que está orando, irmão, irmã, você que está orando, pedindo um avivamento pessoal para Deus, pedindo para Deus te encher dos dons, para Deus te capacitar, muda o foco da sua oração e fala: Senhor, me ensina a amar o meu irmão. Me ensina a amar o meu irmão, me ensina a amar a minha irmã, me ensina a suportar o meu irmão, a minha irmã. Me ensina, Senhor, a suportar as adversidades, as diferenças da vida. Me ensina a perdoar, Senhor. Me ensina a amar de verdade. Sabe por quê, irmão? Eu quero saber se você ama o seu irmão de verdade. Não me importa em quantas línguas ou que línguas estranhas você fale. Você precisa amar o seu irmão. Irmã querida, não importa quantos mortos você já ressuscitou. Se você não amar o seu irmão, nada disso vai ter. Jovens, filhos, você obedece seu pai, você respeita seu pai. Estou falando com a igreja. É a palavra de Deus falando com a igreja. Isso é Bíblia, irmão, isso é palavra de Deus. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. E aí ele fala, tendo por capacete a esperança da salvação. O que é isso? Por que Paulo fala do capacete da salvação como esperança? Eu vou traduzir em miúdos aqui bem rápido por causa do horário. Irmão, a esperança da salvação não pode sair da sua cabeça jamais. Tem crente que tem dia que ele está salvo, tem dia que não está, tem dia que está, tem dia que não está, tem dia que está aqui em cima, tem dia que está aqui embaixo. O crente, ele tem que ter esperança na salvação. Eu não sou batista não e nem estou pregando doutrina denominacional aqui. Mas tem gente que fala, pastor, eu não creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio que uma vez que você foi salvo de verdade, entregou a sua vida de verdade, sabe por quê, irmão? Porque quem entrega a sua vida de verdade para Jesus vai orar mais, vai ler mais a Bíblia, vai se aproximar mais de Deus. Você nunca vai querer estar distante de Deus. Mas perde a salvação, pastor? Perde também, eu creio nos dois.
Como assim? O senhor tem que crer? Não, eu não prego denominação. Eu prego Bíblia, porque a Bíblia nos dá a esperança da salvação, porque eu não posso viver também só crendo que salvo uma vez, salvo para sempre, eu posso fazer tudo o que eu quiser que eu vou para o céu, Jesus me salvou. E eu não posso também viver uma luta interna de um dia, agora eu não estou salvo mais, perdi a salvação. Todo o apelo você vem para frente, porque não, irmãos. João falou que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem alguns que levantam a mão uma vez na igreja e nunca mais pisa aqui e pensa que é salvo. Outros crentes são fiéis, dão alguns deslizes e pensam que não é mais salvo. O Senhor tem perdão para a sua vida. O Senhor tem restauração para a sua vida. E se você é salvo e acabou. Que o inferno se levante, você está seguro nas mãos do Senhor. Foi Jesus que disse isso lá em João 10. Ninguém pode tirá-los das minhas mãos. Ninguém pode tirá-los das minhas mãos. É a esperança da salvação. Filipenses 4, Paulo fala dos versículos 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a segurança do crente. Quando o diabo atacar em você, você tem a paz de que você é salvo, que você está seguro nas mãos de Deus. Glória a Deus. Versículos 9 e 10 para a gente terminar aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Vou trocar em miúdos de novo para a gente terminar. O seu destino é a glória. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. O seu destino é a glória com o Senhor Jesus. Deus não nos destinou para a ira. Deus nos chamou para a glória, para a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não nos destinou para a perdição, destinou para a salvação. Paulo continua, se você estiver seguro na salvação em Cristo, você pode estar acordado, dormindo, vivo, morto, e você será salvo. Nós estamos num culto de Santa Ceia. A palavra de Deus diz, exortai-vos, ele fala no versículo 11, por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Irmão, quer saber se o seu irmão te ama? Ele não vai postar no Facebook o seu erro. E nem vai ligar para a vizinha para falar do seu erro. Ele vai vir para você. André, a gente precisa conversar um pouquinho. Aquilo lá que aconteceu precisa ser feito biblicamente. E a gente conversar como homens, como irmãos, e Deus vai resolver a situação. E o Senhor vai operar maravilhas no nosso meio. Quando a igreja parar, está sabendo lá, o fofoqueiro é uma bênção. Você não sabe da última. Você nem sabe da última. E também nunca tem quem foi que falou. Sempre estão falando por aí. Você está sabendo o que estão falando aí? É sempre assim. A fofoca é calúnia, irmão. Alguém me perguntou assim, pastor, e se for verdade? E se o sujeito realmente fizer alguma coisa contra você? Vai ler Mateus 18. Jesus diz assim, vai no seu irmão e fala com ele. E se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, se ele não mudar, chama alguém e vai falar com ele com a testemunha. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. E se ele não mudar, chama mais um. Vai em 3 agora. Aí depois, se não tiver jeito, fala com a congregação. Aí é diferente. Mas a forma bíblica de tratar as desavenças é aqui, Fale comigo, mas não fale de mim. Eu gosto da irmã Alzira. A irmã Alzira vem falar, pastor, não gostei daquilo lá, não. Fala mesmo, Alzira. Vai engolir sem gostar mesmo. É nada.
Não é assim, não. Mas nós temos que ser verdadeiros, irmãos. Nós precisamos exortar-nos uns aos outros. Sabe por quê? Eu não sei como vai ser esse negócio e se vai ser. Tem crente que desvia um do outro na rua, desvia um do outro no mercado, desvia um do outro dentro da igreja. Se for morar no céu, vai ser a eternidade inteira trombando um com o outro. Não sei como vai ser esse negócio. Mas eu não acho que vai morar no céu. Irmãos, edificai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. É a palavra de Deus para nós aqui nessa igreja. Com amor. O papel da igreja na demonstração do amor bíblico é esse. É um falar com o outro, um edificar o outro, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Nós somos destinados para a glória e não para a ira de Deus. Você não vai perder a sua salvação, porque Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós temos que estar firmes, edificando e exortando-nos uns aos outros em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor, e nós vamos orar. Enquanto nós preparamos para a ceia, os nossos irmãos vão estar tocando. O Claudevan vai estar auxiliando na ceia em nome de Jesus. Pai, eu te louvo uma vez mais. Te agradeço pela tua palavra que vem nos auxiliar, nos ensinar, nos moldar segundo a tua vontade. Pai, fica conosco, que essa palavra não se aparte dos nossos corações. E que a tua igreja, Senhor, não sinta o peso da culpa, não sinta o peso do pecado, mas que venhamos a nos arrepender e sermos livres do pecado, livres de toda a condenação, porque nós fomos destinados para a glória e para a salvação, e não para a ira. No nome de Jesus, fique conosco e participe, Senhor, dessa mesa conosco. No nome de Jesus. Amém.